Imaginem, meninas, entrar em um salão de beleza super elegante. Vocês sentam na cadeira, olham no espelho e, pedem com toda a confiança do mundo para a cabeleireira literalmente passar o cortador de grama na franja de vocês. Nossa, ai credo. Que imagem trágica. Pois é, mas olha, é exatamente esse tipo de situação cômica e até um pouquinho trágica, na verdade, que acontece quando a nossa precisão vai por água abaixo na hora de escolher um verbo no inglês. Com certeza. E um bom dia a todas. Bem-vindas ao nosso encontro matinal. Eu sou o professor Paulo. E eu sou a professora Rachel. Hoje é quinta-feira, 16 de abril de 2026, e nós estamos aqui com o nosso café a postos, debruçado sobre as anotações de aula mais recentes do nosso English Conversations Course. Exatamente. Mais especificamente, nós estamos acompanhando o progresso fascinante da turma T262, que está ali consolidando o nível A2 do quadro comum europeu. E para quem está se juntando ao nosso Café com Estudos pela primeira vez, nós somos a equipe acadêmica da Academia BSB. Isso aí. Nosso foco é guiar mulheres adultas no aprendizado de inglês à distância. A nossa metodologia, meninas, usa materiais 100% originais lá na nossa plataforma online. Sempre conectando o idioma com a vida real de quem fala português. E bom, para o nosso menu de hoje, nós vamos fofocar em inglês usando adjetivos de personalidade. Ah, adoro uma fofoca vocabulária. Né? Vamos também resolver o mistério do present simple e do caso possessivo, analisando a famosa família Harris. E claro, a gente ainda vai analisar a redação incrível da nossa querida aluna Sandra Teixeira. Sim, o tema da redação dela foi o que inspirou a aula de hoje. Who is the cuter, me or my boyfriend? Muito bom. E para ancorar a nossa análise, que vai explorar justamente essa questão da precisão, eu sei que você trouxe uma citação bem especial, não é? Ah, sim. Eu quero trazer um pensamento da autora e ativista Bell Hooks. Ela frequentemente aborda como a comunicação molda a nossa realidade. Legal. O que ela diz? Ela tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte: a linguagem é um lugar de luta, mas também é um lugar de libertação. Caramba, profundo isso. Muito. Quando nós dominamos o vocabulário, quer dizer, quando a gente entende a estrutura, nós deixamos de lutar contra as palavras e passamos a usá-las para nos libertar, para expressar exatamente quem somos. Nossa, essa ideia de libertação pela precisão se aplica perfeitamente ao que a gente viu na primeira sessão das notas de aula. O nosso bloco de vocabulário da Current Class. Exato. Então, meninas, relaxem, tomem um gole de café porque nós mergulhamos no vocabulário físico e emocional. A gente começou mapeando as partes do corpo. Isso. A lista incluía a palavra jewelry, para joias, e depois as partes físicas em si. Tipo forehead, que é a testa, chin, para o queixo, nose, o nariz. E descendo um pouco, nós vimos shoulders, os ombros, chest, que é o peito, de forma geral. Breast, por seios, e arms, que são os braços. E, curiosamente, no meio disso tudo, apareceu a palavra flower. Parece até que não encaixa, né? Totalmente. Mas aí eu fico pensando qual é a psicologia por trás de aprender esse grupo de palavras todas juntas. Joias, flor, queixo e ombro. Então, é a criação de um mapa mental visual. O cérebro adulto não decora listas aleatórias com facilidade, sabe? Ah, claro, fica muito solto. Mas quando vocês imaginam a si mesmas se arrumando para sair, colocando uma flower no cabelo ou escolhendo uma jewelry específica, o vocabulário ganha vida. Verdade. Vocês começam a pensar tipo, esse colar destaca o meu chest? Ou será que ele alonga o meu chin? Perfeito. A palavra adere a uma experiência sensorial de vocês. Não é só decoreba. Sensacional. E do físico, a gente passou para o interno. Os famosos adjetivos de personalidade. A gente teve impulsive, reliable, calm, selfish e funny. Uma lista bem completa do comportamento humano. Sim, só que eu confesso que aqui eu vejo muita gente travar. Porque em português nós temos nuances bem diferentes para essas palavras. Com certeza. Como a gente faz na prática para que esses adjetivos não sejam só traduções frias no caderno, mas conceitos reais na mente de quem está aprendendo? Olha, a estratégia
mais eficaz e que as alunas aplicaram super bem nos exercícios é o mapeamento por sinônimos e antônimos. Mapeamento? Como assim? Tipo assim, em vez de decorar a tradução de reliable apenas como confiável, nós construímos uma rede. Se uma amiga é reliable, ela é dependable, ela é trustworthy. Ah, entendi. É aquela amiga em quem você confia os seus segredos mais absurdos. Exatamente. O cérebro conecta as ideias, e o mesmo vale para o lado ruim. Se alguém é selfish, que significa egoísta, o cérebro logo conecta com o egocentric. Faz todo sentido. Eu noto que o cérebro adora um contraste, né? Nossa, muito! O contraste é uma ferramenta poderosa. A gente viu as meninas fazendo um trabalho incrível lá na plataforma com os opostos. Em vez de só ler que big é grande e small é pequeno, perceber o mundo assim muda tudo. Exato, fica muito mais prático. Tipo, um ambiente não é apenas clean, limpo. Ele é a ausência absoluta do dirt, do sujo. Uhum. A biblioteca que devia ser silent, de repente fica super noisy. Pois é. E essa lógica de extremos funciona demais para as atitudes também. A diferença entre um lugar friendly, super amigável, e um ambiente hostile. Hostile, exato. Ou uma manifestação peaceful, pacífica, que de uma hora para outra vira violent. Nossa, sim. E até mesmo para necessidades básicas, né? A diferença gigante entre estar hungry, morrendo de fome, e estar satisfied. Satisfeita, pronta para outra. O contraste, como você disse, cria ganchos de memória que não se desfazem. Agora, já que estamos falando de contrastes, eu preciso confessar uma dor real que eu tinha no começo dos meus estudos. E lá vem. Qual era a dor? E eu vejo isso refletido nas anotações da turma também. Porque me explica por que o inglês tortura a gente com a diferença entre tall e short versus high e low. Ah, o dilema da altura. Sim, porque para minha mente brasileira, um prédio é alto. A minha tia é alta. O volume do rádio também é alto. É tudo alto. O português facilita muito nessa hora. Sim, de onde vem essa obsessão do inglês com a verticalidade versus a elevação? Essa é uma excelente provocação. Como você disse, a língua portuguesa é muito econômica. A gente usa uma régua só para tudo. Uma régua para governar a todos. Exatamente. Mas o inglês divide o mundo da altura em duas categorias bem claras. Quais são? Tem as coisas inanimadas, que representam uma elevação em relação ao solo, e tem os seres, ou coisas, que crescem verticalmente a partir de uma base estreita. Opa, espera aí, vamos desempacotar isso. Crescem verticalmente a partir de uma base estreita. Pense em uma árvore, ou mesmo no nosso corpo humano. Nós começamos pequenos lá no chão, e o corpo vai se projetando para cima. A gente espicha. Isso. Nossa base, que são os pés, é bem estreita em relação à nossa altura total. Para esses casos orgânicos, a gente usa tall para alto e short para baixo. Tá, então a Maria é tall, o João é short e a árvore do jardim também é tall. Perfeito. Agora, e o prédio? Pois é, o prédio também sai do chão, né? Sai, mas ele não cresce de forma orgânica. E a base dele é gigantesca. Ele tem uma largura muito grande. Ah, verdade, ele é um bloco. Então, as coisas inanimadas ou conceitos abstratos de elevação caem na categoria de high e low. Uma montanha é high. Um muro é high. O volume da TV está high. Exato. Agora, se você disser que a sua tia é high, Meu Deus. o falante nativo não vai pensar no tamanho dela de jeito nenhum. Ele vai achar que ela está no topo de uma montanha ou, muito possivelmente, sob o efeito de alguma substância lícita. Uau. Tia, desculpa, mas isso faz todo sentido agora. É uma percepção espacial bem diferente. Sim, é como eles enxergam o espaço ao redor. E sabe, essa necessidade de precisão de contexto nos leva de volta direto para aquele perigo do cortador de grama que eu mencionei logo no começo do nosso encontro. Ah, sim, o vocabulário da Past Class. Exato. Na revisão da aula anterior, o primeiro exercício pedia para preencher a lacuna de uma frase bem específica. A frase era: If you want to look organized, you should espaço your hair. Se você quer parecer organizada, você deve alguma coisa ao seu cabelo. E as opções de verbos eram take care of, mow, slice, chop e boil. Gente, uma verdadeira casca de banana linguística. Todas essas palavras envolvem transformar algo
fisicamente. Mas a aplicação, o contexto, muda absolutamente tudo. É aqui que entra o nosso cortador de grama. A opção mol significa aparar, mas é aparar a superfície de um gramado, de um quintal. Definitivamente não o que você quer no couro cabeludo. De jeito nenhum. Aí a opção slice é fatiar, sabe? Como você faria com um queijo ou um pão de forma. E boil é literalmente ferver. Imagine só, meninas, ferver o próprio cabelo para parecer mais organizada no trabalho. Pelo amor de Deus! Então, qual sobra? A resposta tecnicamente correta nesse universo absurdo seria o chop. Embora no dia a dia a gente usaria apenas take care of, cuidar, ou cut, cortar. Mas é fascinante analisar o porquê do chop ser possível ali. É porque o chop carrega uma atitude. Ele passa a ideia de um corte bem drástico, um golpe com força. Tipo, picar vegetais com aquela faca pesada de chefe, ou cortar lenha com um machado. Ah, entendi. Então quando uma mulher diz que vai chop off o cabelo, não é só tirar as pontinhas duplas. Não mesmo. É passar a tesoura sem dó, fazer aquela mudança super radical de visual. Isso mostra muito como as palavras no inglês não têm apenas significado. Elas têm atitude, sabe? Adorei isso. Palavras com atitude. Mas sabe o que mais precisa de atitude, professora? O quê? Um bom relacionamento. Falando em ferramentas de limpeza como o mow lá do gramado, eu estava lendo uma piada terrível esses dias sobre a vassoura e o rodo. Ai, lá vem. Eu sinto que vou me arrepender, mas por quê? Meninas, sabe por que a vassoura terminou o namoro com o rodo? Fala. Porque ela disse que ele era muito impulsivo e pouco reliable para limpar a casa sozinho. Olha, isso foi absolutamente infame. Foi boa, vai. Mas eu admito que é uma ótima ponte, porque por mais impulsiva que a vassoura seja, ela segue uma estrutura muito lógica de movimento, de vai e vem. Com certeza. E é exatamente isso que nós precisamos fazer com todo esse vocabulário solto. A gente precisa de uma vassoura gramatical, digamos assim, para organizar essas palavras em frases que façam sentido. Olha aí, brilhantemente conectado. E para falar de organização, meninas, não saiam daí de jeito nenhum. Isso mesmo, não fujam da gramática. Vamos para um rápido intervalo comercial, só o tempo de vocês encherem a xícara de café e a gente já volta com as regras e a árvore genealógica da família Harris. Até já! E estamos de volta com as xícaras cheias e mentes afiadas. Até agora a gente já enriqueceu o vocabulário com as partes do corpo e, ufa, descobrimos que cortar o cabelo não tem nada a ver com fatiar pão. Um alívio para nossa segurança pessoal. Mas brincadeiras à parte, agora vamos estruturar tudo isso. É hora de falar do esqueleto que mantém a comunicação de pé. As temidas e amadas unidades 7 e 8 das nossas notas de aula, o famoso Present Simple. Exato. Nós usamos esse tempo verbal para descrever a nossa rotina, nossos hábitos do dia a dia, aquele cenário que é constante na nossa vida. A mecânica dele até que é elegante, né? Mas tem umas armadilhas no meio do caminho. Tem sim. Analisando as frases dos exercícios da turma, na forma afirmativa nós tínhamos Raymond goes for a long walk every Sunday. O Raymond faz uma longa caminhada todo domingo. Isso. E a grande regra de ouro aqui, que a gente sempre repete, é a terceira pessoa do singular, o he, she e it. Eles exigem aquele som de S ou ES no final do verbo. Sabe, eu gosto de chamar o he, she, it de o clube VIP do inglês. Clube VIP? Como assim? Eles sempre precisam de uma pulseirinha de acesso super especial na forma afirmativa. E a pulseirinha é a letra S. Como o Raymond é ele, o verbo go ganha pulseira e vira goes. Gostei da analogia. Até aí tudo bem, as alunas tiram de letra. Mas quando a gente entra na forma negativa... E é aí que a tragédia acontece com quem fala português. A interferência da nossa língua materna bate muito forte. A gente viu nas frases de exemplo, we don't get up early at the weekend e Hannah doesn't study on Saturday evenings. Exatamente nessa moça, na Hannah, que o problema mora. A Hannah é parte do clube VIP. Ela é she. Então a gente usa o auxiliar doesn't natural. Só que o cérebro brasileiro parece que não se dá por satisfeito com isso. A gente sente uma necessidade física, quase espiritual mesmo, de colocar o bendito S no verbo principal de novo. Sim, é muito comum. A pessoa sofre e acaba falando
Hannah doesn't studies. Explica pra gente por que isso acontece e como desativar essa armadilha. Acontece porque em português a conjugação contamina a frase inteira. Mas no inglês, o verbo auxiliar, o doesn't, ele assume todo o trabalho pesado da frase. Ele carrega o piano. Ele já é o nosso marcador de negação e de terceira pessoa. Ele funciona, olha, como um pequeno buraco negro que absorve a conjugação. Uau! Uma vez que o doesn't está lá, o verbo principal tem que voltar para sua forma básica, crua, fica apenas Hannah doesn't study, sem S nenhum. Perfeito. Uma aluna da turma me disse no fórum que ela viu o doesn't como um ladrãozinho, sabe? Como assim um ladrãozinho? Ele chega, rouba o S do verbo principal e guarda no bolso dele. E pronto, o verbo fica sem nada. Olha, uma ótima forma de visualizar. E na forma interrogativa, meninas, o fenômeno é exatamente o mesmo. O auxiliar vai lá para frente da frase e o verbo fica limpo. Tipo na frase, Does your dad have a lion at the weekend? Exato. O does já mostra que a gente está perguntando sobre ele, o seu pai. O verbo have fica inalterado lá no meio. E para os pronomes que não são VIPs? A gente usa só o do. Do you do your homework on Friday evening? É uma arquitetura gramatical bem lógica, mas exige mesmo esse desapego da nossa intuição lusófona. E falando em mudar a mentalidade, a gente chega num dos temas que as brasileiras mais debatem na unidade 73. O glorioso caso possessivo. O apóstrofo seguido de S. Tá claro que isso é diferente de um plural comum, tipo knives, facas ou cell phones. O apóstrofo S indica posse. Isso, mas aí a aluna brasileira quer fazer o quê? Ela quer traduzir a posse ao pé da letra. Exatamente. Se eu quero falar sobre o computador do pai, a minha mente traduz para The Computer of Your Father. E a gente acha que tá arrasando. E gramaticalmente, embora dê para entender, soa absurdamente burocrático e robótico para um gringo. A língua inglesa prioriza quem possui o objeto. O dono vem primeiro. Para mim, olhe como eu penso. O apóstrofo S funciona como uma etiqueta de identificação com um barbante. Tá. Você pega a etiqueta, escreve o nome do dono, pendura nela um apóstrofo e um S e cola na testa do dono. E logo atrás dele vem a coisa que ele possui. Boa. Então fica Your Father's Computer. O pai recebe a etiqueta e o computador vem colado atrás. Eu adorei essa imagem. E as alunas usaram a leitura da família Harris, que é o laboratório perfeito para treinar isso de forma sistêmica. Com certeza, a família lá tem os pais, o Michael e a Emily, e os 3 filhos, Lucas, Sophie e Lily. Então, se a gente quer dizer que a Sophie é irmã do Lucas, o Lucas ganha essa sua etiqueta de posse. A frase vira Lucas' sister. E é muito interessante notar que essa posse não é de uma propriedade material. O Lucas não comprou a Sophie, né? Pelo amor de Deus, não. É uma posse de relação. A relação de irmandade está ancorada nele. Exatamente. Se a gente for falar do sobrinho do Michael e da Emily, o sobrinho pertence à árvore genealógica do casal. Então a gente coloca o apóstrofo S no último nome. Michael and Emily's nephew. Perfeito. E quando a palavra já termina em S, tipo porque é um plural, como avós, grandparents, a gente não precisa colocar um segundo S soando estranho. Apenas pendura o apóstrofo lá no final. Grandparents stories. As histórias dos avós. Fica super limpo visualmente. E o que eu achei mais encantador nessa dinâmica da família Harris, meninas, é que a posse vai até a última camada da casa. Sim, ninguém escapa do apóstrofo. Nem os pets escapam. No texto, tinha as frases The fish's name is Bubbles e The lizard's name is Spike. Até o peixe e o lagarto ganham etiqueta porque eles, entre aspas, possuem o próprio nome. É muito divertido. E, gente, dominar essa lógica não é só para acertar exercício de preencher lacuna, né? A gramática só ganha vida quando vocês aplicam isso na comunicação real. O que nos leva, senhoras e senhores, à seção 7, o momento mão na massa, o nosso writing. O desafio aqui era super legal. Vocês tinham que desenhar a árvore genealógica dos Harris, explicar as relações e depois fazer o mesmo com as famílias de vocês. E aqui a gente precisa parar tudo e examinar o caso da Sandra Teixeira. Ah, a redação da Sandra foi fantástica. Gente, o título que ela colocou
foi de uma audácia incrível. Who is the cuter, me or my boyfriend? Quem é mais fofo, eu ou meu namorado? Um título maravilhoso, mas, olhando academicamente, o que brilhou ali não foi só o bom humor dela. Foi o processo todo de lapidação, não é? Exatamente. No primeiro rascunho dela, no First Draft, tinham alguns deslizes super normais do aprendizado, principalmente ali posicionando o apóstrofo S. E é aí que mora o segredo do sucesso, meninas. Muita gente tem vergonha do primeiro rascunho, acha que tem que sair perfeito de primeira. Jamais. Ele tem que existir com erros para poder ser corrigido. Pois é. E nos seus Teachers Enhancement Insights, aqueles feedbacks detalhados que você dá, ficou muito evidente como a Sandra absorveu a correção. Sim, no segundo rascunho, o Second Draft, a aplicação das palavras brother-in-law para cunhado, nephew para sobrinho e niece para sobrinha estava simplesmente impecável. A estrutura fluiu que foi uma beleza. Ela usou o caso possessivo para mapear quem era parente de quem, com uma precisão que, sério, a gente não vê muito fácil nesse estágio inicial do nível A2. É a maior prova de que quando vocês entendem a mecânica do apóstrofo, vocês param de traduzir o D e o dá na cabeça e começam a pensar direto em inglês. A evolução dela foi tão, mas tão sólida que, óbvio, com a autorização da Sandra, nós propusemos publicar a versão final no blog da escola. Fiquei super orgulhosa. Quem quiser ler e ver como ela construiu isso com genialidade, pode acessar students.academiabsb.com.br blog. Isso aí. E além de todo esse prestígio, o sistema já acreditou na conta da Sandra aquelas merecidas estrelinhas de recompensa. Ela arrasou. E puxando esse gancho da Sandra, se a gente olhar para o horizonte do Class Stats, que são os dados gerais de desempenho da turma como um todo, O que os números nos contam? eles contam uma história de superação. Mostram claramente que esse grupo, a turma T262, está marchando num ritmo excelente rumo ao nível B1 do CFRL. E a gente não está jogando isso no ar baseado em achismos, não. Se a gente pegar a métrica de pronúncia comparando a aula passada com a aula atual, os erros despencaram. Despencaram mesmo. E a gente pode falar da mecânica física que fez isso melhorar. Por exemplo, aquela confusão clássica entre a palavra gym, de academia, e a bebida gin. Ah, o terror das vogais. O português tem as vogais muito bem delimitadas, já o inglês adora uma área cinzenta. Verdade. A palavra gin, terminada com M, tem um som de I mais curto, bem fechadinho, ressoa quase lá na garganta. Uhum. Já o gin, com N no final, pede uma abertura da boca sutilmente maior. Se vocês erram isso, o nativo não sabe se você está indo malhar ou se está indo para o bar encher a cara. Exato. E o outro grande terror das brasileiras, que é a fricativa dental sonora. O famigerado som do TH. Isso. A confusão enorme entre they, eles, e day, o dia. A gente tem uma mania danada de substituir o TH vibrado pelo nosso D bem forte do português. O que exige toda uma reprogramação da memória muscular da boca. O D é feito batendo a língua atrás dos dentes de cima. Tá? E o day? O DEI, com TH, exige que vocês coloquem a língua gentilmente prensada entre os dentes e façam o ar vibrar. E o fato de a turma ter entendido e corrigido isso fisicamente reflete naqueles dados técnicos lindos que a gente adora analisar. Nossa, muito! A nossa Phonetic Deviation Ratio, a taxa de desvio fonético de vocês, caiu para menos 10%. Menos 10%. A clareza de você está cristalina. E não é só a boca que está trabalhando bem, os ouvidos também estão treinadíssimos. O listening wavelength, que é o tempo que vocês conseguem focar ativamente ouvindo o inglês sem se sentirem exaustas. Subiu para incríveis 2 horas e 50 minutos. Quase 3 horas processando um segundo idioma ativamente. É espetacular. Isso só prova que dominar as unidades 7, 8 e 73 criou um piso muito firme. O cérebro de vocês não gasta mais energia tentando decifrar como a frase é montada. Ele foca na mensagem. E com esse alicerce prontinho, nós podemos espiar o que o futuro nos reserva, o nosso Upcoming Linguistic Scope. A lente de aumento para a próxima aula.
Exato, nós vamos continuar explorando as maravilhas do apóstrofo S, mas adicionando uma camada nova de complexidade. Vamos entrar na Unit 77. Trazendo os Comparatives 2 e o universo das Directions. Ou seja, como explicar o caminho para os lugares. Isso mesmo. E imaginem a naturalidade de construir frases provocativas como "Is your new boyfriend cuter than the old one?" E eu adoro que a gente trouxe o título da Sandra para a aula. Não tinha como resistir. E olha, mais desafiador ainda vai ser a interação na rua. Coisas tipo "Excuse me, how do I get to the butcher's?" Com licença, como eu chego no açougue? E notem o detalhe sutil. O possessivo silencioso ali escondidinho na palavra butchers. Esse possessivo oculto nas lojas é genial. Porque, na verdade, a gente está dizendo a loja do açougueiro, mas a gente omite a palavra loja. Só quem tem a base forte consegue executar essa ginástica mental. Então, meninas, eu deixo aqui um super desafio, um cliffhanger digno de série para vocês meditarem até o nosso próximo encontro. Vamos ver quem desvenda. Imaginem que vocês estão lá, turistando, maravilhosas, nas ruas de Londres. Uma amiga liga e vocês precisam explicar para ela, no meio daquele trânsito, que a casa da irmã de vocês fica mais longe do que a farmácia. E complicou. Como é que vocês juntam na mesma frase o caso possessivo, para falar casa da irmã, os comparativos para medir a distância e as direções do local, tudo isso sem enrolar a língua? A solução elegante para esse quebra-cabeça é exatamente o que nós vamos descobrir na nossa próxima aula do English Conversations. Vai ser imperdível. Mas, peraí, ajustem bem os fones de ouvido de vocês e segurem a emoção, porque agora a sintonia vai mudar. Ah, chegou aquele momento. Chegou a hora do nosso intervalo esportivo. É o minuto da gamificação, senhoras e senhores. Eu não aguento quando você incorpora o narrador esportivo. Mas é importante, professora. E para as alunas que ainda estão fuçando e se familiarizando com a nossa plataforma, a Academia BCB funciona com um sistema bem parecido com esses jogos que a gente vicia no celular. Nós acreditamos muito que o esforço sem reconhecimento perde a graça, perde o brilho ao longo do tempo. Então, toda vez que vocês resolvem um exercício durante a aula, quando entregam a homework no prazo bonitinho ou quando ajudam no fórum de debate, o nosso sistema capta esse movimento todo. E todos esses pontos são computados em tempo real, direto no perfil de usuário de vocês na plataforma online. O que alimenta o nosso cobiçadíssimo leaderboard. O famoso ranking geral, que gera uma competição super saudável, mas muito acirrada. Todo mundo quer ver quem acumula mais estrelas no final do curso. Então, rufem os tambores virtuais, observando agora o painel de estrelas ganhas hoje. Meninas, o engajamento foi simplesmente astronômico. Tô curiosa. Pela dedicação impecável de vocês mapeando os adjetivos, pela desconstrução cirúrgica do present simple e por aquelas redações brilhantes sobre a família. A contagem oficial das alunas registrou hoje nada menos do que 18 estrelas. Uau! 18? 18 estrelas brilhando na conta de vocês. Um desempenho espetacular, imbatível. Vocês deram um show absoluto. Meus parabéns a todas. Vocês merecem. E esse reconhecimento é o reflexo mais palpável do suor que vocês deixam nas anotações e nos exercícios em áudio. Com certeza. E para a gente trazer a nossa energia de volta para o foco central, respirar fundo e fechar com chave de ouro, eu gostaria de compartilhar uma citação da literatura inglesa. O palco é todo seu, por favor. É um trechinho de uma autora que eu simplesmente admiro demais, a majestosa Maya Angelou. Maravilhosa. Sim, isso foi retirado do livro autobiográfico dela, I Know Why the Caged Bird Sings, publicado lá em 1969. Eu sei porque o pássaro na gaiola canta. Exato. E não é só um livro sobre trauma ou segregação racial. Fundamentalmente é uma obra sobre como o domínio das palavras, como encontrar a própria voz, é o que realmente dá identidade e liberta uma mulher. E em uma passagem muito sensível, ela escreve o seguinte: Words mean more than what is set down on paper. It takes the human voice to infuse them with the shades of deeper meaning. Que lindo. As palavras significam mais do que o que está no papel. Sim, é preciso a voz humana para infundi-las com os tons de um significado mais profundo. É uma reflexão monumental, professora.
Meninas, prestem atenção nisso. Quando vocês aprendem que não devem usar mo para cortar o cabelo da franja e quando param de colocar o S depois do doesn't, Vocês não estão só seguindo regras frias de um livro. vocês estão limpando o ruído na linha. Estão limpando o caminho para que o mundo lá fora ouça exatamente a voz maravilhosa de vocês com clareza. Nossa, perfeitamente colocado. Continuem firmes nesse caminho, meninas, explorando, errando feio nos primeiros rascunhos e lapidando com paciência nos segundos rascunhos. Isso aí. E lembrem-se, todo o nosso suor aqui vai muito além de apenas decorar um monte de listas e regras. Afinal, it's not only about the language. It's all about communication. Um abraço, meninas, e até o próximo encontro. Tchau, tchau, cuidem-se.